Agora, uma parte interessante disso daqui é que o Império Bizantino ele faz essa ponte Oriente-Ocidente. Então ele tem uma influência grega, mas ele também tem uma influência árabe, mas ele também tem uma influência mais oriental, persa, ele tem uma influência romana. Então ele é uma grande mistura disso tudo. Então, do ponto de vista cultural e do ponto de vista científico, o Império Bizantino ele tem uma capacidade muito grande de evoluir, ele tem uma capacidade muito grande de produzir e ele tem uma capacidade, portanto, científica incrível. E aí é nesse sentido que aparece um chamado estilo bizantino, que não é o mesmo estilo de construção da igreja da Idade Média ocidental, francesa, também não é a mesma coisa que o romano, quer dizer, é um estilo absolutamente diferente. O maior símbolo desse tipo de construção é a igreja de Santa Sofia, a igreja de Hagia Sofia, né? Que é essa construção aqui, construída pelo Justiniano, durante o governo do Justiniano, né? Observa que é uma construção enorme, porque as igrejas, as catedrais medievais, devem ser feitas sempre pensando no fato de que é para ser a maior construção que a pessoa ia ver na vida, a maior construção que a pessoa ia presenciar na vida. Então tinha que mostrar a sua suntuosidade, tinha que mostrar o quão poderosa era a igreja. E a gente sabe que arquitetura e poder eles estão sempre misturados. Eu não consigo separar uma coisa da outra, né? A arquitetura e o poder, quanto maior a casa, quanto maior o palácio, quanto maior o edifício, mais você está buscando demonstrar dinheiro, demonstrar poder, demonstrar capacidade, ostentar, enfim. Então tem uma relação muito interessante entre essas duas coisas, né? E é aí que entra a Igreja de Santa Sofia. Enorme, o maior vão arquitetônico da Idade Média. O que é vão arquitetônico? É a distância entre duas paredes, né, que o teto fica sem ter onde pendurar, sabe? Então é o maior vão arquitetônico. Está naquela segunda foto, né? O maior vão arquitetônico até o momento, né? Até o momento. Eles que expandiram isso. E também a técnica de fazer cúpulas. Imagina você ter que levantar um andaime para construir essa abóboda aqui, né? Quer dizer, não é fácil. Não é fácil. É um desafio de engenharia e de pedreiro, né? Porque eu fico imaginando o pedreiro que construiu isso aí, né? Não só o cara que projetou, mas o cara que pôs a mão na massa. Tem que se equilibrar e tem que conseguir fazer e tal. Então, é uma igreja absolutamente impressionante pelo tamanho, é uma catedral absolutamente impressionante pelo tamanho, e porque também tem uma outra sacada, né? Tem uma outra jogada. Eu acho que você consegue perceber que quando o sol entra, ele entra mais dourado aqui dentro. E por que o sol entra mais dourado? O sol entra dourado porque a gente está trabalhando com uma ideia interessantíssima, que é a ideia de colocar pó de ouro dentro do vidro. Então, quando a luz do sol passa por esse pó de ouro, o pó de ouro vai fazer com que a luz fique totalmente dourada. E aí o imperador se coloca embaixo da luz, né, no horário da missa, e ele recebe um feixe dourado de luz, né, reforçando a ideia de que ele é um cara especial, de que ele é um cara escolhido por Deus. É absolutamente genial, tá? É absolutamente genial. Então essa noção aqui da gente colocar
uma igreja incrível, com uma técnica de construção incrível e com um significado incrível. Então, isso daqui é muito interessante, é a chamada Igreja de Santa Sofia. Tá? Aqui é o que o Justiniano tentou reconstruir, né? Tentou reconquistar. Ele reconquista, mas ele logo perde. Né? Então, ele reconquista a Península Itálica, a Península Ibérica, norte da África, mas eles vão perder. Essa arquitetura não influencia tanto o Renascimento, porque o Renascimento ele vai ter as raízes próprias lá na região da Itália, com o Brunelleschi, sobretudo, fazendo as cúpulas, né, que é uma coisa que os renascentistas vão fazer muito. Então, eles vão ter que praticamente reinventar, é aquilo que eu digo, né? A cultura oriental, a cultura grega, a cultura romana, voltam para a Europa Ocidental a partir dos bizantinos e a partir dos árabes. Mas a técnica de construção, o Brunelleschi que vai ter que trazer. Né? Ele que vai ter que desenvolver, ele que vai ter que aperfeiçoar. Tá? A ideia dos romanos que eles são os maiores é válido, que os poderes da monarquia e clero manipulam a sociedade e suas vontades? De alguma maneira, né? De alguma maneira, se eu sou capaz de interferir na sua maneira de pensar, sem dúvida eu posso interferir na maneira como você é governado, na maneira como você se comporta. Então, o que fica muito claro para nós é que a monarquia, né, que a igreja, né, esses agentes vão interferir na sua maneira de pensar. Se a igreja não abençoa o imperador fica com menos poder, né, sem dúvida. Então, desde que o mundo é mundo, a gente tem uma relação muito grande entre poder e religião, poder político e religião. O poder político, o poder militar e a religião estão sempre juntos. Então, no caso do césaropapismo, é inclusive a mesma pessoa. O chefe do exército é o chefe da igreja e é o chefe político. Tá? Em outros momentos, essa coisa não é tão dessa maneira, né? Não tão explícita dessa maneira. Às vezes o chefe do exército é um, o chefe da religião é outro, e o chefe político é um terceiro cara. Se a gente for lá em Esparta, por exemplo, você tem a diarquia, os dois reis espartanos, um cuida de religião, um cuida do exército, e a Jerúsia administra a cidade. Né? Se eu for para o Império Romano, né, no Império Romano, para a República Romana, você tem a igreja e tem o Senado que administra. Né? Então, dependendo do momento, a gente tem uma total soma, aglutinação das responsabilidades políticas, militares e religiosas em torno de uma única pessoa. Ok? Então, influência de valores orientais, né, que eu já estava comentando com vocês, valores orientais da Arábia, valores orientais da Pérsia, do grego, como língua oficial a partir do século VII, né, então já não se fala mais latim, fala-se grego. E aí a separação com o mundo ocidental começa a ficar cada vez mais significativa, porque o mundo ocidental a gente começa a ver, por exemplo, do ponto de vista religioso, algumas separações. Existe uma discussão dentro da Igreja Católica, até hoje, né, uma discussão, na verdade, entre os cristãos, se Jesus era só Deus, se Jesus era só homem, ou se Jesus era as duas coisas. Qual a natureza de Cristo? Né? Essa é uma discussão de faz muito tempo, né, que acontece há muito tempo. Dentro do mundo bizantino, dentro do Império Bizantino, os leitores, os sábios, os teólogos vão dizer, olha,
Jesus não é duas coisas, Jesus é uma coisa, monofísio, né? Físio de natureza, física, né? De fisiocultura, né? De fisioculturismo, o cara que cultiva o próprio corpo, né? Então, monofísio, monofisistas. Os monofisistas diziam o seguinte: olha, não tem essa de Pai, Filho e Espírito Santo, é Pai. Não tem essa de Santíssima Trindade. Cristo é apenas Deus, que desceu à terra, se deixou morrer e ressuscitou. Então, Cristo é apenas Deus. Para a Igreja Católica, como você sabe, existe a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Mas, para os bizantinos, não. Monofisista, quer dizer, eu não tenho dupla natureza, eu tenho uma natureza de Cristo. E a outra questão é a questão iconoclasta. Qual que é a questão iconoclasta? Eu não posso entender dos bizantinos ficar cultuando imagem, estátua. Sabe aquela coisa de quando você encalhou, que você vai lá e afoga a estátua de Santo Antônio, né? Ou quando você quer agradecer pela colheita, você faz uma festa para São João e dá e coloca ali uma cesta de pães embaixo da estátua de São João. Quer dizer, isso daqui não podia. Isso daqui não podia, quer dizer, você não pode fazer. Entendeu? Você não pode cultuar uma estátua. Você não pode acender uma vela para uma estátua, por exemplo, né? Uma homenagem para São Jorge, né? Que se alcançou uma causa impossível, ou, né? Sei lá o que, mas você não pode cultuar. Não, o protestantismo faltam 500 anos, mas os protestantes concordam com isso. Então, os protestantes vão desenvolver essa noção, né? Eles vão concordar com isso, não tem que ter santo, e também não tem que ter imagem, né? Para os iconoclastas, você não pode ter imagem só, tá? O santo existe, mas a imagem não. Então, esses dois problemas, né, vão fazer com que apareça a Igreja Cristã Ortodoxa, que é controlada pelo Patriarca de Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, com o Papa. Tá? Essas duas igrejas, né, vão se dizer cristãs, vão levar um certo tempo para se acertar, né, vão passar um tempo bem brigadas durante as cruzadas. Os cruzados vão judiar bastante da Igreja Cristã Ortodoxa, mas o Papa João Paulo II, só lá no século XX, vai pedir perdão para os cristãos ortodoxos pela sua postura, pela postura dos cristãos lá no tempo das cruzadas, cristãos católicos no tempo das cruzadas. Então, a partir de 1054, nós não temos mais apenas uma igreja cristã, nós temos duas igrejas cristãs, a Igreja Cristã Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, que é a que vem depois aqui para o Brasil. Decadência. Sempre nós vamos ter invasões, tá? Então, entre os séculos 7 e 8, os bárbaros e depois os árabes, né? A expansão árabe que a gente estudou aula passada. Entre o século 11 e 13, as cruzadas, quer dizer, sempre que os cristãos medievais ocidentais, né, vão tentar reconquistar Jerusalém, eles passam por Constantinopla, dão uma porrada em Constantinopla e continuam viagem. Ou seja, é uma guerrinha cristã que vai acontecendo aí. Até que lá em 1453, depois de 3 meses de cerco à cidade de Constantinopla, o sultão otomano, né, Maomé II, vai conseguir derrubar Constantinopla e anexar Constantinopla ao Império Turco-Otomano, tá? E é aí que se encerra cronologicamente a Idade Média, começando, portanto, a Idade Moderna. Então, o que acontece na Idade Média?
um monte de coisa, né? Islamismo, Império Romano do Oriente, daí lá na Europa Ocidental acontece o Reino Franco, o feudalismo, as cruzadas, né? Então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Se você for lá no Passeio Direto, pegar nas minhas listinhas lá de conteúdo, você vai encontrar a linha do tempo, vai encontrar aula, vai encontrar um monte de coisa que organiza na linha do tempo essas coisas que estão acontecendo, tá? Mas é tudo ao mesmo tempo, né? Na aula passada a gente falou de árabes que conquistaram o Império Bizantino. Nessa aula a gente conquistou o Império Bizantino e os árabes, na verdade, né, os turco-otomanos conquistam o Império Bizantino agora no finzinho da aula. Então, 1453, um cerco impressionante, um monte de dias, negociações, tentaram escavar o muro de Constantinopla por baixo, tentaram o diabo, tá? Não vão conseguir, só vão conseguir depois de muitos meses, muita luta, muita gente morrendo, muita traição. Tem uma série na Netflix, quem gosta de Netflix, tem uma série na Netflix que chama O Começo de um Império, que mostra justamente esse cerco. Eu super recomendo para você. Mas passe lá no Passeio Direto para pegar o material dessa aula e para pegar as linhas do tempo de Idade Média. Tudo bem?